Antigamente os padres todos eram ordenados exorcistas. Sim, Hoje, era a ordem menor. Isso, né? Hoje é uma autoridade do próprio bispo diocesano que delega um padre. Sim. Mas também é verdade que antigamente o rito, a ordem dos exorcistas, manteve-se até à reforma litúrgica do Vaticano II, mas já não exorcizavam o exorcismo maior. A Igreja, a disciplina canónica, embora se fizessem as ordens menores do exorcismo, já não tinham jurisdição para rezar o exorcismo maior, os exorcistas, digamos assim, tecnicamente, liturgicamente. Pronto, mas porque ao longo dos séculos, nos primeiros séculos, no fundo a Igreja foi sempre regulando com mais cuidado este ministério. Nos primeiros séculos, os próprios batizados exorcizavam. Os exorcistas eram uma ordem menor, antes do diaconado. Sim. Portanto, era em virtude do batismo. Né? E depois a Igreja, com os anos e com os séculos, foi sempre regulando, porque de facto é um ministério delicado, que convém alguma preparação. Aquilo que o Código de Direito Canónico diz acerca da idoneidade do ministro deve ser uma pessoa de integridade de vida e de ciência, ou seja, e prudência. Sim. Portanto, estas virtudes é importante para exercitar com fruto, porque um mau diagnóstico é mau, fazer as coisas um espetáculo público também é mau, há muitas coisas, né? Sim. E por isso a Igreja foi sempre dizendo, não, é melhor ser alguém bem preparado com cuidado, porque é um ministério delicado, digamos assim. Precisa ser mais discreto, né, padre? E hoje ligado a um carisma também, não é? Todos os padres que têm essa, eu poderia dizer assim, essa espiritualidade capaz de desenvolver a sua vida de oração, sua vida pessoal, para entrar no ministério desse. Porque você diz, é um combate contra o mal direto. Sim, mas eu aí não seria tão restritivo. Eu diria que é um pouco como na medicina. Todos os médicos devem saber coisas gerais de medicina. Depois tem os especialistas, não é? Mas quer dizer, seria estranho uma pessoa queixar-se de distúrbio e não encontrar acolhida por parte dos sacerdotes e não encontrar um mínimo de direção, um mínimo de formação nessa área. Que acontece ainda muito hoje. Então, as pessoas quando chegam comigo vêm às vezes um pouco desiludidas porque pediram ajuda ao pároco ou ao outro padre e tal, e não foram ajudadas nem com os mínimos. Eu não digo que eles tenham que ser exorcistas, mas há coisas básicas que, e mesmo uma oração de libertação, uma bênção, qualquer sacerdote devia e podia fazer. E depois, se vê que é um caso mais pesado, encaminhar para o exorcista. Devia ser um trabalho de equipe. Sim. É como o senhor disse, se é professor que nem acreditava que o demônio existe, como vai formar os seminaristas? Né? Eu penso, na minha época do seminário, nós tivemos uma semana de formação com um exorcista. Nós tivemos uma semana de formação com um psiquiatra sobre doenças psiquiátricas. E uma semana com um psicoterapeuta sobre a escuta. E uniu essas três. Ótimo. E que dava uma base para você ao menos ter a ciência, o discernimento de poder julgar aquilo que era. Eu vejo outros seminários que não têm nenhuma formação. Então o padre ele não acredita, muito menos tem o discernimento e não vai rezar ou uma oração de libertação que seja pedir a Deus a graça de libertar aquela pessoa, não acontece. Não acontece. É triste e também vem ainda mais acima. Os bispos não nomeiam exorcistas porque também não acreditam. Muitos. Tem uma história engraçada com o padre Gabriel à morte. Ele era muito... tinha um fino sentido de humor, né? E então uma vez um bispo encontrou-o e desabafou. Pediu, Padre Gabriel, 3 livros, sugira-me 3 livros, sugira-me uns livros em que falo na existência do demónio, né? Porque não estou convencido. E ele disse, olha, pegue nos Evangelhos. Verdade. Portanto, a gente às vezes complica, né? O Evangelho é tão claro. Qual é o problema, né? Pronto, mas houve ali alguns exegetas, eu diria sobretudo Bultmann, que fez muita escola mesmo no mundo católico, que basicamente a tese de Bultmann é com os avanços da técnica e das ciências empíricas, com o método experimental, ou seja, da física, da medicina, etc., nós hoje conseguimos explicar as causas naturais de todas e, portanto, já não é preciso acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres. E, portanto, ele relê o Novo Testamento tentando peneirar
e reinterpretar. Portanto, os anjos são uma espécie de figura de estilo para dizer que Deus está perto. Mas, no fundo, essa nunca foi... no fundo, a questão dos anjos é dogma de fé. A Igreja definiu dogmaticamente, Concílio Laterano IV, que Deus criou os anjos, que são seres, são espíritos puros, inteligentes e livres, portanto também são pessoa, neste sentido, sim, e que alguns livremente se revoltaram contra Deus e a partir daí começaram a ser demónios. Isto é uma verdade definida dogmaticamente. Não pode, um católico tem que reconhecer que Deus nos revelou isto, não é? Sim. Mas pronto, mas são estas modas teológicas que entraram e que fizeram muito dano e às vezes depois demora gerações a sair deste problema, porque quem ouviu estes erros depois tornou-se bispo e agora não nomeia exorcismo, é uma bola de neve, não é? Sim. Mas pronto, mas que o catecismo ajudou muito.